Bom pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí que certamente vai agregar bastante em conhecimento, né? Esse é o objetivo desse canal, né? Esse tema é confiabilidade. A confiabilidade é um tema muito extenso, né? E aqui eu estou restringindo a manutenção. Então, claro que isso vai agregar para pessoas de outras áreas, né? Até mesmo produção, eu diria, né? Engenharia, mas principalmente manutenção, né? Então nós vamos trabalhar o tema da forma teórica e prática também, né? Estou colocando aqui como mínimo, né, que você precisa saber, porque, assim, como eu disse, é um tema extenso mesmo dentro de manutenção. Mais para frente a gente vai evoluir, devo colocar outros vídeos, talvez limitando a área de membros. Eu ainda estou estudando algumas possibilidades, né, de como nós vamos tratar isso. Mas vocês veem que esse canal, que é a Inteligência Artificial Natural, ele vai ter o objetivo de compartilhar o conhecimento, né? E para todos nós ganharmos com isso, né? Então vamos lá. Gosto muito de usar alguns memes, né? Algumas figuras aí que eu acho engraçado para começar esses assuntos. E esse é o famoso Bertoldo Brecha, né? O humorista Mário Tupinambá, falecido em 2010. E para quem não conhece, né, que era da escola do professor Raimundo, ele começava, né, uma resposta, né, o professor Raimundo perguntava alguma coisa para ele e falava venha, né? Então esse gesto que ele está fazendo é do venha, né? Então venha que eu vou responder, né? Então por isso que estou colocando aí o que é confiabilidade. Vamos lá responder essas questões aí. Então assim, ó, vamos na definição do dicionário, né? A definição do dicionário eu achei muito legal, né? Muito completa, né? E coloquei aqui. Olha só, capacidade de uma unidade funcional, alguma coisa, né? Conjunto, enfim, nós vamos ver já, em desempenhar, né, sem falhas ou avarias determinada tarefa sob certas condições e dentro de um período determinado. Se for o caso, volta e ouve de novo. Vamos tornar prática essa definição agora. Substituir aqui por um rolamento. Então, capacidade de um rolamento em reduzir o atrito, são as funções dele, suportar cargas, facilitar movimentos e absorver vibrações, né? Então, sem falhas ou avarias, mantendo um sistema de transmissão, por exemplo, funcionando por um determinado período de tempo. Gente, a função que rege, a função de confiabilidade é uma função do tempo. Não existe nada nesse mundo que funcione 100% eternamente, né? Então, por isso é uma função do tempo. Então não espere que as máquinas nunca vão quebrar, porque até mesmo na aviação, né? E aliás, muitos exemplos que a gente pode mais para frente aprofundar, não existe nenhum avião que sem manutenção, sem alguns cuidados específicos, ele não falhe em algum momento. Algumas falhas podem ser catastróficas, outras não. E as empresas sempre vão trabalhar, né, as grandes, né, a aviação comercial sempre vai trabalhar para evitá-las, né, principalmente com as manutenções preventivas. Então vamos lá. Ó, vejam só. Vou jogar um pouquinho para baixo aqui. Ó, R de T é a função de confiabilidade, né, que é reliability, né, em função do tempo, que basicamente é o 1 menos o F de T. Esse F de T é a função de distribuição acumulada de falhas. E o que é esse cara aí? Essa função de distribuição acumulada de falhas é a probabilidade de um componente falhe até o tempo T. Então, se eu estou subtraindo, né, ela de 1, a confiabilidade é a probabilidade de um componente não falhar até um tempo T.
né? Então assim, apesar da aparência dela aqui, né, ela é uma função probabilística, né, porque ela lida com valores aleatórios, né? Então vamos lá. Os valores aleatórios são o mundo real, gente. Não tem como fugir disso, né? Vamos falar assim na vida real, mas vamos separar aqui, fechar um pouquinho, falando da indústria em geral. A maioria das coisas, gente, nós temos, não vou falar infinitas variáveis, mas você tem uma enorme quantidade de variáveis envolvidas nos processos. Né? É o ser humano, é a máquina, é o ambiente. Então pense lá no 6M, né, por exemplo. Então é muita coisa. E cada um, né, desses itens ele tem uma. E provoca uma variação específica ali, provoca um efeito específico naquele equipamento, por exemplo. Na gente mesmo, no próprio ser humano. Então, o trabalho é feito com variáveis aleatórias, né? E aí, dando um exemplo mais simples, é como jogar um dado, né? Você não sabe com exatidão o que vai sair na sua jogada. Você tem a chance de acertar um sexto, porque se está falando de um dado só, são 6 faces, de 1 a 6, então vai 4. Você tem um sexto de chance de acertar. Pode acertar, pode não acertar também, né? Então, são variáveis aleatórias, né? A maioria das coisas que acontecem na indústria, exatamente porque eu já comentei. Então, assim, não é como uma equação. E aí, aproveitando a deixa da equação, vamos colocar aqui, lembrar a fórmula do sorvetão, né? Olha o sorvetão aí, que é a fórmula, né, a equação que fala do espaço final, né? Ou seja, ela vai nos dar a posição de um determinado objeto, né, em função da sua posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Então lá, você imaginar aí, por isso que a gente chama de sorvetão, né? Então assim, só que, lógico, no mundo real essa fórmula é aplicável, claro. Mas é lógico que você tem que considerar outras variáveis, né? Então assim, é possível ter uma certa exatidão, mas ainda assim você tem algumas variações, né? Tá? Então, assim, e quando a gente fala de variáveis aleatórias, né, que essas funções probabilísticas lidam, que não é só de confiabilidade, tá? Tem outras coisas, né, que eu estou restringindo aqui, porque é o tema do vídeo, aí, né, da apresentação. Então, assim, isso não é possível. Né? Não tem como você estabelecer uma fórmula para variável aleatória. Porque se tivesse, a gente ganharia na loteria sempre, né? Eu descubro a fórmula da loteria, né? Eu sei qual vão ser as próximas jogadas e jogo e ganho, né? Então, se alguém tivesse descoberto, né, já estaria milionário e certamente não passaria isso para ninguém, né? Bom, acho que ninguém descobriu ainda. Então, vamos lá. Então, assim, restringindo um pouco mais, os indicadores de manutenção são baseados em variáveis aleatórias. Praticamente todos eles, né? E aqui especificamente nós vamos falar das falhas, né? Tempo entre falhas. Mas tem também o tempo de conserto, também é baseado em variáveis aleatórias, né? Então, o que é, né? Ou seja, a gente só pode modelar isso usando suas funções probabilísticas, né? E aí, no caso da confiabilidade aplicada à manutenção, aí a gente usa o Weibull, né, que é um modelo estatístico aí. O Weibull também é usado para outras coisas, mas para aplicação industrial, né, ele é usado para manutenção e também outras coisas. Tá? Então, falando aqui da representação gráfica, vamos pegar a função, a distribuição normal, que também pode ser chamada de Gauss ou curva de sino, porque parece um sino, né? Esse cara aí, né, ele representa o quê? Né? Por isso que é normal, né? Então os valores, né, você tem uma média central e aí você tem uma distribuição uniforme quase aqui, né? Lógico que
seguindo, né, a curva de sino aqui, você tem uma distribuição de valores ao redor de uma média central, né? Que na verdade é uma média, né? Nós estamos falando aqui em média mesmo, né? Veja só, então aqui a média, por exemplo, 66, aí eu tenho a 60, 54 para cá, 72, 78 para cá, né? E aqui, essa elevação aqui representa a frequência, né? A quantidade de vezes que esses valores se repetem, né? Entendeu? Então, olha, a média, né? O ponto central aqui é o valor que mais se repete, né? Então, por isso ele está no meio aqui dessa curva de cima. E no caso da representação gráfica da distribuição Weibull, a gente já tem essa função f de t, que também é a densidade de probabilidade, né? Que assume diversas formas. E é por isso que ela é tão versátil para aplicação na indústria e principalmente manutenção, né? Então, assim, a densidade, né, que no caso que é essa função aqui, é a derivada da distribuição acumulada, né? Então, a área que a gente vai ter sempre embaixo dessas curvas, né, num determinado intervalo, é a probabilidade de falha equivalente, né? A área total debaixo dessas curvas é sempre 1 ou 100%. As unidades dos eixos x e y também podem variar, né, de acordo com o contexto. Tá? Então, ela é representada dessa forma. Tá? E como eu disse, a gente ainda pode avançar esse tema num outro momento e numa questão aí de treinamento, né, já uma coisa mais específica. Então, olha lá. Vou jogar um pouquinho para cima aqui agora. Ó, então nós temos algumas representações gráficas, só para fazer uma comparação aí. Ó, o f de t, né, que é a função de distribuição acumulada, aquela que a gente viu lá no início, né? O r de t, que é o 1 menos f de t, veja só, se você fizer a conta aqui, né? Fica bem, 1 menos f de t, você vai achar os pontos aí, né? Ela não é inversa, né? Mas ela, assim, na observação e na fórmula inicial que a gente mostrou, na função inicial que a gente mostrou, é possível a gente fazer essa associação da curva com o que estava lá na função, né? Nesse caso é mais fácil de enxergar. Lógico que nem toda função você vai enxergar tão fácil assim, né? Então a f de t, já falei de qual que é a definição. R de t, probabilidade de que um componente ou sistema não falhe até o tempo t. E no caso da função densidade de probabilidade, é a probabilidade de falha em um intervalo de tempo, né? Que é aquilo que eu falei, a derivada de f de t, ou seja, a área sobre a curva aqui é 100%, e se eu pegar um determinado período, eu tenho a probabilidade de falha, né? É a área daquele período, né? Então eu derivei, se eu faço a área, né, é o processo inverso aí, eu estou integrando, né? E aí, a gente chega num ponto importante aqui, que é a curva da banheira, né? Conhecida curva da banheira. A curva da banheira, ela é a curva, né, que ela é baseada na taxa de falhas, H de t ou lambda t, né? E o que é a taxa de falhas? É a derivada da função acumulada de falhas em relação ao tempo, né, dividido pela função da confiabilidade, né? E aí a gente tem lá a função da densidade de probabilidade e R de t, a gente chega na curva da banheira. E a curva da banheira, vocês vão ver que ela não é perfeita assim, você tem representação de fases nessa curva da banheira, né? Então você tem lá a mortalidade infantil no início, que é taxa de falha decrescente, taxa de falha constante ou próximo ali do constante. A gente tem falhas aleatórias ou a maturidade do equipamento. E a taxa de falhas crescente, a gente tem falha por mortalidade senil. A gente vai entender já cada uma delas, mas eu vou focar na mortalidade infantil. Então, assim, tem duas interpretações na curva da banheira. Uma é o ciclo de vida de um comportamento ideal de uma máquina, equipamento, enfim. E também pode ser qualquer período de tempo durante o ciclo de vida da máquina.
né? A maioria das pessoas interpretam aí de forma incompleta, né? Infelizmente, né? Equivocado até. Porque assim, elas pensam que a curva da banheira ela só se aplica para a fase de acordo com a relação do tempo daquela máquina, né? Ou seja, se ela está no início da vida útil, ela vai ter mortalidade infantil. Se ela está no centro da vida útil, ela vai ter as falhas aleatórias, que seria a maturidade. Se ela está no final da vida útil, ela vai ter a mortalidade senil com taxa de falhas crescente. E não é assim que acontece, né? Então, assim, elas pensam que dessa forma isso acaba atrapalhando bastante na hora de você fazer uma análise, né? Porque não existe máquina ideal, não existe no mundo real isso, né? Então, essa parte de falhas prematuras eu estou focando porque assim, ela é muito importante, ela acontece muito e a maioria assim, não consegue identificar isso, né? Sem fazer um trabalho detalhado. Tem que usar um software, não dá para fazer isso na mão. Até dá, vai dar um baita trabalho, né? Então assim, não faz sentido fazer na mão porque hoje tem software para fazer isso, dá para fazer até em Python também. Mas ela é uma coisa que assim, pouco detectável, né? Se você não souber, é lógico que um caso ou outro, né, na prática a pessoa começa a perceber um problema aqui e ali, fala, isso não é normal, esse negócio tem alguma coisa aí que está errada, né? E vai lá e faz uma melhoria e resolve, né? Faz parte disso, claro, as pessoas têm essa possibilidade, mas nem tudo, né? Nem tudo é possível de fazer isso aí. Então, o que são essas falhas prematuras? Elas são ocasionadas por erros, condições não previstas ou testadas relacionadas ao projeto, né? E também erros sistêmicos de utilização e operação, né? Se você tem um erro frequente na utilização, você vai levar o equipamento a ter uma mortalidade infantil. Então, e por que, novamente, por que também é tão importante? Porque a preventiva não resolve esse tipo de falha. Não adianta tentar explicar a preventiva porque não resolve, né? Vai ficar se matando achando que vai resolver, vai falar para o chefe que vai resolver e não resolve, né? Aliás, toda essa questão, né, que eu venho tratando desde o começo, que principalmente voltado assim para essa parte estatística de valores aleatórios, né, que a confiabilidade é uma função do tempo. Gente, isso precisa saber. Quem está em posições de chefia, gestão, até mesmo o pessoal da manutenção, da execução também, né? Mas eu diria que quem está acima não tem, sabe, não dá para não saber mais isso, né? Hoje nós temos a internet, está muito bem até difundido, né? Talvez alguma coisa equivocada, porque como eu disse, a interpretação da curva da banheira acaba ficando incompleta. Mas esse conhecimento em estatística com relação a valores aleatórios, né, processos estocásticos, que é o que rege a nossa indústria no mundo inteiro, né, aquela atuação de muitas variáveis, né, onde você não consegue ter uma previsão, né. Então isso precisa saber, né. Quem não sabe, né, tem que buscar essa informação, e é por isso que eu estou passando esse vídeo, né. Posições de supervisão, gestão, isso precisa conhecer, porque você vai ficar se debatendo. Você vai achar que uma análise 5 porquê vai resolver um problema? Ajuda, lógico que ajuda. Ajuda a pensar, ajuda o porquê, né? Porquê é coisa até filosófica, né? Mas a coisa tem que ser mais profunda. As análises, você não pega uma análise de uma queda de aeronave que ela tem o 5 porquê, não tem, né? Então, assim, não estou falando que tudo tem que fazer uma investigação forense assim como é feito numa aeronave, numa queda de avião, né? Que aí tem questão de criminal, não criminal em si, mas assim, você tem problema de ter corpos, de ter pessoas que morreram, né? Lógico que ela tem que ser mais detalhada, né? Mas assim, é um estudo aprofundado de cada fator que pode ter interferido, né? Porque não é uma coisa simples, né? Então, assim, muitas vezes o equipamento, como eu falei lá, que a gente está falando de erros de projeto, mas é que o cara não teve tempo de testar. Você pega, por exemplo, máquinas que já são muito conhecidas, como, por exemplo, torno, fresa, né? Limitando esses exemplos, são máquinas que não é para ter esse tipo de falha, porque elas já são muito conhecidas, todo mundo sabe o funcionamento, as grandes empresas aí dominam, qualquer problema que ela pudesse ter de falha de projeto já foi há décadas atrás.
E não deve acontecer mais. Agora você pega máquinas novas, muito específicas de processos específicos, né, se ela não foi testada, por mais que se tente, por mais que se seja competente, né, para fazer, é lógico que hoje com softwares avanços, né, softwares de simulação, isso tende a minimizar, mas ainda assim pode acontecer, né? Então não foi que o cara errou porque ele quis errar, ou que é incompetente, não. Mas é porque não teve condições de testar aquela. E você vai ver, se você começar a fazer esse teste na prática, eu pude fazer isso há 17 anos atrás, mais ou menos, quando eu fiz o treinamento, né, de confiabilidade quantitativa, né, com o professor Dr. Miguel Celito, ao qual eu tenho grande respeito, um cara fantástico, né, cientista e muito humilde, né, tenho como contato até hoje. E o fato da falha prematura, todos os equipamentos, quase que a gente fez o teste na época na empresa que eu trabalhava, deram alguma coisa de falha prematura, né? Por isso estou falando que é tão importante. Então, assim, isso não é identificado porque as pessoas não analisam, não fazem melhorias necessárias e não tem máquina perfeita no mundo real. Então, assim, a interpretação completa da curva da banheira é todas as fases, né, elas podem estar presentes ao mesmo tempo na mesma máquina. Por quê? Porque eu tenho conjuntos diferentes. Eu tenho unidade hidráulica, eu tenho sistema de transmissão, tenho outras coisas, painel elétrico. Então são sistemas que é lógico que eles estão interagindo, estão um interferindo no outro em partes, às vezes nem estão interferindo um no outro, mas eles, você concorda, pode ter um problema no painel, falha de projeto, que não está no sistema de transmissão. O sistema de transmissão está com mortalidade senil, por exemplo, você tem um rolamento lá que está, você tem que ter feito fazer preventiva a cada 3 meses e não está fazendo, né? Então você vai ter uma característica mista. Então por isso que as fases podem estar sim e estão presentes ao mesmo tempo nos equipamentos, né? Isso é prática, né? Mas sempre vai haver uma prevalente, ou quase sempre, né? Que é o que a gente já vai ver. Então aqui, pegando um exemplo daqui do mundo real, da época que eu fiz o treinamento e fiz os testes, essa máquina ela tinha 12 anos de vida. Foi feito em 2007. Tá? Fase prevalente, falha prematura. Veja que ela é similar à curva da banheira. Por que ela é similar? Porque está misturado. Você tem a prevalência, a curva fica com a característica, mas ela está misturada, né? Então não vai ficar perfeito, né? E aí, se a gente fizer uma comparação, assim, ó, taxa de falha HDT com RDT, veja que quando a taxa de falha ela está com mortalidade infantil ou falha prematura, você tem a confiabilidade caindo drasticamente em relação ao tempo, né? Veja só, se a gente comparar com a próxima máquina aqui, que é uma característica de mortalidade senil, que veja que a curva também não é perfeita, ela está misturada, né? Mas aí eu vou como é que eu sei, né? Isso primeiro pela curva, segundo que o software, nós vamos falar daqui a pouco qual é o software que foi usado, ele te dá o que está prevalente, né? Você consegue saber o que está prevalente pelo software. Esse é até um software antigo, né? Então veja como a confiabilidade desse cara aqui, ó, em 500 horas, ela já é quase 40%, e no caso de cima, em 500 horas ela chega próximo de 10%. Né? Estou arredondando aqui, tá? Não estou fazendo a coisa certinha aqui não. Né? Então, olha como cai drasticamente, né? Com relação ao tempo. A confiabilidade é o que acontece na máquina na vida real. Né? Mortalidade infantil derruba muito a confiabilidade da máquina. Aí você não vai conseguir resolver se não fizer melhoria, se não fizer um retrofit, enfim, alguma coisa que você tem que corrigir o projeto, corrigir um erro de operação para não acontecer mais, né? Então, o software usado, né, foi o Proconf, né? Eu tenho software até hoje, foi fornecido na época do treinamento. Eu não vou colocar link desse software. Eu acho que eu vi alguma coisa na internet, mas como eu não sei se esses links são... Porque eles foram desenvolvidos, né, por esses dois professores, né, José Luiz e Celso Fritz, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e
eu não posso passar porque eu não tenho autorização deles para isso. Não sei se a gente vai estar tirando dinheiro da universidade, porque poderia estar vendendo software, né? Então, assim, acho que tem aí até o e-mail deles, vocês entram em contato lá e vê como é que está a questão da venda disso, né? Se eles me autorizarem, né, eu vou tentar um contato também, eu posso colocar o link depois, mas se não, a gente vai manter assim. Mas como eu disse, o Python tem esse módulo, apesar de que o Python não tem uns detalhes lá desse módulo, porque você tem que fazer algumas verificações de teste de verossimilhança, né? Então, assim, isso o Python não tem. Pelo menos a última vez que eu vi não tinha isso. Pode ser que tenha agora, tá, gente? Eu não olhei isso. É uma coisa que eu pretendo até desenvolver ainda. Comecei a desenvolver alguma coisa, mas não finalizei, até porque já tem esse e a gente acaba, né? Esse aqui está bem sólido, né? Tá bem legal. E ele é bem intuitivo também. Né? E a gente pode fazer também um treinamento específico dele, né? Num outro momento, não sei se vai ser área de membros, como é que vai ser, mas a gente vai aprofundar esses temas aí. Como eu disse, vão ser temas diversos ligados à nossa capacidade de inteligência, seja ela técnica, ou seja ela comportamental também, né? Então, assim, agora ainda um pouco o que está sendo feito hoje, né? O que está sendo muito falado hoje, né? Então, e esses sistemas que dizem prever quando a falha vai acontecer? Eu falo assim, não vou falar mentira, né? Para não ficar uma palavra meio pesada, né? Mas não é assim. Eles se baseiam num monitoramento de variáveis, vibração, temperatura. Até repetir aqui, desculpe. E eles utilizam algoritmos treinados de IA, né? Beleza, funciona? Funciona. Mas eles não têm como prever o momento exato. Isso não existe. Aí já é bola de cristal, sentido aranha, né? Então, assim, porque às vezes você vê uma máquina lá e você fala, putz, como é que não quebra esse negócio? E se você estivesse monitorando aquilo, o sistema, às vezes o negócio fazendo barulho, parece que vai explodir, né? E não quebra, às vezes fica lá rodando dias ainda, né? Então o sistema de monitoramento vai falar que vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Ele vai alertar que você tem que fazer, lógico que vai quebrar uma hora, mas você baixou a confiabilidade para, sei lá, 1%. Mas ainda você tem 1% da coisa a funcionar. E na sorte pode funcionar. E, gente, é isso. É um pouco a questão sorte, é uma coisa que existe. Eu recomendo que vocês leiam Daniel Kahneman, né? Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, e o Nassim Taleb, né? No mínimo a lógica do cisne negro, porque isso tem relação também com esse tema, né? É muito forte, né? Então, assim, as pessoas falam, não existe. Não, existe sim. Né? Pode ser só, pode, porque é probabilidade. Né? Então, assim, você imagina que para eu prever tudo que tem numa máquina. Então, gente, você vê que esses sistemas eles não têm lá monitoramento de vibração, lógico. Através da vibração de um motor, você tem outras coisas que você consegue monitorar também, temperatura, tudo. Mas, assim, não tem como você monitorar tudo em todas as máquinas. Então, não tem como, não adianta, né? É lógico, vai ajudar muito, isso ajuda muito, com certeza ajuda, não tem como discutir que isso não ajuda. Mas é inviável você monitorar tudo. Né? É inviável. Uma máquina complexa não tem como você monitorar tudo. Né? Então tem que fazer esse trabalho. Né? Tem que analisar. Né? Então eu apoio totalmente esses sistemas. Né? Isso ajuda muito nas análises, como eu disse. Mas é um trabalho complementar. Né? A confiabilidade, por exemplo. Então, Zé Fini, né? Nosso amigo falecido, saudoso, Mário Tupinambá, quando ele encerrava a resposta, ele falava Zé Fini. Então, espero que você tenha absorvido o conhecimento e agregado para você. E certamente vamos postar mais vídeos aí no canal que vão para compartilhar conhecimento e vão te ajudar aí na sua caminhada profissional também. Um abraço a todos.